Mário Fernandes é militar com formação nas Forças Especiais do Exército Brasileiro, tendo comandado o Comando de Operações Especiais entre 2018 e 2020. À época dos fatos investigados, exercia o cargo de secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. No exercício dessa função estratégica, coordenou as ações mais violentas da organização criminosa, minutando os planos de neutralização que envolviam não só a prisão, mas o assassínio de autoridades públicas. E de estruturação, comandou também os planos de estruturação do novo governo de exceção, além de prestar apoio moral e material aos manifestantes que questionavam o resultado legítimo das urnas. A sua adesão explícita aos intentos da organização criminosa remonta à reunião ministerial de 5 de julho de 2022. O evento foi gravado e revelou declarações exaltadas de Jair Bolsonaro, apontando vulnerabilidades sabidamente falsas do sistema eletrônico de votação e risco de fraude nas eleições vindouras. Na oportunidade, Mário Fernandes manifestou endosso ao discurso de Jair Bolsonaro, defendendo a imposição de um prazo para o TSE, para que cedesse, de forma pacífica, entre aspas, as modificações do processo eleitoral exigidas pelo governo. Cogitou de alternativas mais drásticas a serem consideradas em caso de desatendimento dessas exigências. São palavras dele. E, presidente, com todo respeito, é claro, mas como militar hoje comissionado, nós temos que ter um prazo para que isso acontecer por parte do Judiciário, do TSE, e uma previsão de uma próxima reunião para uma alternativa se isso não acontecer nesse prazo. Mas é melhor assumir um pequeno risco de conturbar o país pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior da conturbação no the day after, né? Quando a fotografia lá for de quem a fraude determinar. Mauro Cid apontou Mário Fernandes como um dos militares mais radicais envolvidos nas articulações golpistas. Os fatos retratados nos autos o confirmam. O engajamento do réu na organização criminosa se tornou ainda mais notável depois da derrota eleitoral. Em novembro de 2022, circulou em grupos de militares no WhatsApp uma carta dele, endereçada ao general Freire Gomes, concitando o então comandante do Exército a adotar medidas de exceção para reverter o resultado das eleições presidenciais. Na carta, rejeitava o resultado das urnas e clamava pela intervenção das Forças Armadas. Lia-se: ruptura institucional já ocorreu há muito tempo entre os poderes. Precisamos tomar as rédeas da situação, comandante. O respaldo popular está aí, e se prosseguirmos na atual passividade, corremos o risco de perder tanto o apoio como a histórica confiança de nossa sociedade. Com Lula, quantos serão? Não seremos mais ouvidos. Quem mais se preocupa com o destino desta nação não se sentará mais à mesa das decisões. Não admitiremos o que está por vir e reagiremos. Então, por que não reagir agora? É agora ou nunca mais, comandante. Temos que agir. E não existe motivação maior do que a proteção e o futuro desta grande nação e de seus filhos. Somos aves da mesma plumagem, que voam e pensam juntos, e cujo sacrifício pela pátria não é apenas uma rotina, mas sim a nossa motivação. Sempre juntos, força, General Mário. Arquivos contendo o texto da carta supracitada foram apreendidos em poder de Mário Fernandes, com os nomes de boatarde.docx e ranger2014.docx. Em seu interrogatório, o acusado confirmou a autoria do texto. A carta já sinalizava a absoluta disposição do acusado para romper com a ordem democrática. A sua postura radical o levou a gerenciar o núcleo mais violento da organização criminosa. Foi Mário Fernandes quem concebeu um dos mais aviltantes documentos de toda a trajetória da tentativa do golpe de Estado. O denominado programa Punhal Verde-Amarelo, que previa explicitamente o monitoramento e o homicídio do à época presidente
do Tribunal Superior Eleitoral e dos candidatos eleitos à presidência e à vice-presidência da República. O arquivo de texto contendo o planejamento da operação foi encontrado em dispositivo eletrônico vinculado a Mário Fernandes, o nome Fox2017.doc. As graves previsões do documento merecem ser recapituladas. O plano minudenciava providências de reconhecimento operacional, prevendo o acompanhamento de locais de frequência e estadia do ministro Alexandre de Moraes, com observação da sua residência, trabalho e local de prática de esportes. Estipulava o monitoramento dos seus itinerários, horários, agenda oficial e pessoal, além do efetivo que o acompanhava e dos veículos utilizados para o seu deslocamento. As ações de reconhecimento eram previstas para ocorrer no Distrito Federal e em São Paulo. O documento previa os recursos necessários para a concretização das ações de neutralização das autoridades públicas. As exigências bélicas do plano revelam considerável poder destrutivo da organização criminosa, estabelecendo o uso de pistolas, fuzis, metralhadora, lança-granadas e lançador de foguetes antitanque. O documento ainda avaliava as chances de êxito na classe de médio tendendo a alto e admitia a possibilidade de danos colaterais muito altos, indicando a aceitação de ocorrência de mortes. Para vencer os aparatos de segurança do ministro Alexandre de Moraes, aventou disparos de armamento letal, artefato explosivo ou mesmo envenenamento em algum evento oficial público. Em relação aos demais alvos, a estratégia de neutralização seria diferente, porque eles entendiam que a sensibilidade no momento e suas respectivas seguranças pessoais não restringem tanto uma ação de neutralização. Então, eles imaginavam que a segurança pessoal do presidente e do vice não era tão forte assim. E lembre-se que esta turma condenou o agente de segurança do presidente da República empossado como integrante, não empossado ainda, mas que tinha sido eleito, como integrante da organização criminosa. Então, eles sabiam que tinha um elemento junto à equipe de segurança do presidente eleito que facilitaria essas ações criminosas drásticas. Para o candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva, foi contemplado o envenenamento ou o uso de medicação que induzisse ao seu colapso orgânico, diziam eles, considerando a vulnerabilidade do seu estado de saúde e sua frequência a hospitais. Em 9 de novembro de 22, Mário Fernandes imprimiu o arquivo e foi renomeado como plj.docx em uma impressora localizada no Palácio do Planalto. Dirigiu-se logo após ao Palácio da Alvorada para apresentar o plano a Jair Bolsonaro. Em 6 de dezembro de 22, às 18h09, Mário Fernandes imprimiu novamente o plano Punhal Verde e Amarelo no Palácio do Planalto, dessa vez em 3 cópias, precisamente no mesmo dia da conclusão das reuniões preparatórias para a apresentação do decreto golpista. Registros de extratos de ERB com a presença de Mauro Cid, Rafael de Oliveira e Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto em horários coincidentes. As mensagens subsequentes enviadas por Mário Fernandes confirmam que o encontro no Palácio do Planalto teve como finalidade a execução das ações violentas previstas pelo plano Punhal Verde e Amarelo. Às 19h42, Mário Fernandes enviou áudio a Mauro Cid, no qual solicitava: "Força, meu amigo, tu passa, por favor, o endereço abaixo, por meio seguro, para os nossos camaradas, cara." 2 dias depois, em 8 de dezembro, Mário Fernandes pormenorizou a conversa com Jair Bolsonaro em áudio enviado a Mauro Cid às 22h56. Relatou o seguinte: "Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do presidente, ele usa uma palavra desrespeitosa,
diplomação do presidente eleito, não seria uma restrição. Que isso pode, em qualquer ação nossa, pode acontecer até 31 de dezembro, e tudo. Mas, aí na hora eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes a gente já perdeu tantas oportunidades. Então, o que ele dizia? Que o dia da diplomação não era a única data em que essa movimentação homicida poderia acontecer, mas em qualquer momento até o dia 31 de dezembro. O áudio é eloquente em evidenciar que a ação violenta foi previamente autorizada por Jair Bolsonaro, que ele esperava a sua execução em dezembro, de modo a impedir a posse dos novos governantes eleitos. No seu interrogatório, Mário Fernandes confessou a autoria do punhal verde e amarelo. Alegou que se tratava de pensamento digitalizado, sem pretensão de ganhar realidade. Não há como ver razão na tentativa de minimizar a gravidade do plano que ele divisou e que teve a sua execução iniciada. Diversas cópias do documento foram impressos nas dependências do Palácio do Planalto em datas distintas, afastando qualquer hipótese de elaboração casual e de mero devaneio anódino como móvel da sua concepção. A própria situação funcional do réu, o lugar em que operou e o teor da conversa mantida com o presidente da República, relatado pelo próprio réu, desmente a hipótese e a situa como desamparada de qualquer plausibilidade. Mário Fernandes tentou negar a vinculação entre o plano Punhal Verde e Amarelo e a Operação Copa 2022, também já analisada por esta turma. Não soube explicar, contudo, como a previsão de 6 telefones celulares descartáveis com chips da operadora TIM coincidiu exatamente com os equipamentos utilizados na Operação Copa 2022. A mesma convergência foi observada na previsão sobre o número de pessoas necessárias para execução da ação. 6 indivíduos com formação em forças especiais, os chamados Kids Pretos. Vai lembrar que Mário Fernandes dirigiu o comando dessas forças entre 2018 e 2020, sendo, portanto, conhecedor das habilidades dos militares com formação especial. Mário Fernandes admitiu em seu interrogatório que conhecia os 3 Kids Pretos, identificados como participantes de ação de monitoramento de autoridades públicas. Eles, Rafael Martins de Oliveira, Hélio Lima e Rodrigo Bezerra de Azevedo. Especialmente com relação a Rodrigo, apurou-se que Mário Fernandes tinha armazenado em seu celular o número utilizado por Rodrigo para abrir conta bancária em nome de terceira pessoa, em clara técnica de anonimização. Mário Fernandes conhecia até mesmo o codinome utilizado por Rodrigo, nomeando no seu contato telefônico como Giliar. Em virtude da sua formação nas forças especiais, Mário Fernandes dominava técnicas avançadas de incursão em território inimigo, contra-terrorismo, guerra irregular e reconhecimento especial. Possuía proficiência em tiro de precisão, combate corpo a corpo e sobrevivência em ambientes hostis, além de expertise em planejamento estratégico, liderança sob pressão, uso de equipamentos sofisticados e atuação em ações de inteligência. Esse conjunto de valências explica o relevante papel tático assumido por Mário Fernandes dentro da organização criminosa no desenho de ações de campo que colocaram autoridades públicas em risco iminente de morte. A convicção do acusado quanto ao sucesso da empreitada criminosa o levou a idealizar uma estrutura de poder a ser ativada após a consumação da ruptura institucional. O denominado Gabinete Institucional de Gestão de Crise foi delineado em minúcias no documento intitulado HD 2022, encontrado entre os arquivos apreendidos em poder de Mário Fernandes. O documento minudenciava a criação de um órgão ad hoc, vinculado ao GSI, para assessorar o novo governo de Jair Bolsonaro em seguida ao golpe. Previa-se que a estrutura seria ativada no dia 16 de dezembro de 22, ou seja, no dia seguinte à data prevista para a neutralização do ministro Alexandre de Moraes no âmbito da Operação Copa 2022.
Esse documento foi impresso por Mário Fernandes no Palácio do Planalto, no mesmo dia da sua criação. Em seguida, foi replicado por Reginaldo Vieira de Abreu em 6 cópias, sem outro propósito imaginável que o da distribuição em reunião sobre o tema. Nesse mesmo dia, Mário Fernandes visitou Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, com entrada registrada às 18h05 e saída às 18h50. Reitere-se que as impressões do documento foram confessadas em juízo por Mário Fernandes. Ele disse na audiência de instrução: a determinação foi minha, ao meu chefe de gabinete, o Reginaldo Vieira de Abreu, que emitisse 6 cópias. Essas 6 cópias foram emitidas, certo? Eu me lembro que foram emitidas. Agora, o objetivo delas era apresentar ao GSI, que, doutrinariamente, é o responsável pela montagem do gabinete de crise. O réu acompanhava de perto a tramitação do decreto lobista nos bastidores da presidência. Durante a reunião realizada no Palácio da Alvorada, na manhã de 7 de dezembro de 2022, em que Bolsonaro apresentou a primeira versão do decreto aos representantes das Forças Armadas, Mário Fernandes encaminhou esta mensagem de áudio a Mauro Cid. Cid, acho que você está tendo uma reunião importante aí agora no Alvorada. E ao pedir que fosse compartilhado um vídeo com Jair Bolsonaro, disse gravemente: a história é marcada por momentos como esse que nós estamos vivendo agora. Talvez não para os fins que eles desejassem. No mesmo horário, Mário Fernandes enviou mensagens de conteúdo similar ao general Braga Neto e ao capitão Sérgio Rocha Cordeiro. Após a apresentação do decreto, enviou a seguinte mensagem ao seu superior imediato, o então secretário-geral da Presidência, general Ramos: Kid Preto, falei com o Renato, o decreto é real, foi despachado ontem com o presidente. Para garantir o cenário de crise por ele delineado e justificar a decretação das medidas de exceção, o réu também assumiu protagonismo na articulação com as lideranças populares que clamavam pela intervenção militar acampadas nas imediações do quartel-general do Exército em Brasília. A sua atuação visava fomentar canais de interlocução entre representantes do movimento golpista e membros do alto escalão do governo federal, com o propósito de ampliar os protestos promovidos pelos apoiadores de Jair Bolsonaro. Foram fartas as comunicações transcritas nas alegações finais que comprovam a forte atuação de Mário Fernandes na concessão de suporte moral e material às manifestações antidemocráticas. Mário Fernandes contribuiu de forma incisiva para a escalada de tensão institucional que culminou nos violentos protestos registrados em 8 de janeiro. O resultado dos atos antidemocráticos deflagrados em Brasília naquele dia, cuja índole golpista já foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal, não pode ser dissociado da conduta adotada pelo réu, que deve responder integralmente pelos fatos que lhe foram imputados, que deve ser condenado pelos fatos que lhe foram imputados na denúncia. Sobre o decreto golpista, contribuições de Felipe Garcia Martins. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!